Fala galera, boa tarde. Meu nome é Marcísio e eu vou ensinar vocês a configurar o Mac 3 do básico. Então vamos lá, abrir o programa. Ele vem com esses perfis. Eu vou criar um novo, vou nomear como aprendizado. Vou mandar carregar os valores padrão, que são desse perfil aqui do Mac 3000. Dá OK, ele vai criar e eu vou carregar esse perfil. Tem os termos de responsabilidade, eu vou aceitar. Então, o primeiro passo ao abrir o Mac 3 é fazer a alteração de unidades nativas. Vou clicar aqui, ele vai dar esse alerta. Então eu vou selecionar milímetros. Há algumas pessoas que usam polegadas, mas normalmente é milímetros. Tá. Feito isso, eu vou aqui em portas e pins. São as portas e pinos. A porta padrão, o endereço dela, da porta paralela, é esse aqui, 0x378, em hexadecimal. Eu não preciso alterar isso. Há quem precise de uma segunda porta paralela para ter mais pinos de entrada ou saída, não sei, enfim. Se houver essa porta, é habilitado e colocado o endereço dela. Aqui é a frequência do kernel. Por padrão, é utilizado 25 kHz. Se o computador for potente, dá para aumentar um pouquinho isso, visando uma estabilidade maior no sistema. Mas eu recomendo entre 25 e 35 mil, que tá bom. Motor output. Quando é comprada a interface, nela geralmente vem um manual que te informa quem são os pinos de step e dir do eixo Y, do eixo X, do eixo Z, do eixo auxiliar 1, do eixo auxiliar 2, enfim, quantos eixos forem. Nessa hora que é informado. Eu preciso habilitar X, Y, Z, por exemplo. X, Y, Z. Eu coloco o pino de step e dir do X. Aqui é a porta que ele está, no caso a porta paralela número 1. Eu coloco aqui também. Vou colocar nos três, que é a mesma porta. Habilito. Aqui eu vou dizer que o X, o step dele é o 2 e o dir é o 3. 4, 5, 6, 7. Um exemplo só. Digamos que no meu eixo X, eu tenha ligado meus fios no motor tudinho e eu mando ele para direita e ele vai para a esquerda. Então eu clico aqui nesse botão e com isso eu inverto o sentido do motor. Ou seja, se eu apertar para a direita agora, ele vai realmente para a direita. Eu inverti o sentido de forma lógica. Digamos que no meu eixo Y eu possua dois motores e tenho que ligar eles sincronizados. Mas eu não quero fazer aquela gambiarra de colocar dois motores no mesmo driver, então eu não recomendo isso. Ou utilizar dois drivers e usar as entradas desses drivers no mesmo pino da porta paralela, que é incorreto. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o eixo auxiliar, habilitar ele, e digamos que seja 8 e 9 os pinos dele. Habilito aqui e coloco a porta também. Clico em aplicar. Há alguns spindles que tem controle de passo e direção. Não é comum, então eu não vou explicar sobre isso agora. Mas se houver, eu informo aqui e habilito. Apertei em salvar para aplicar. E agora eu vou para os sinais de entrada. Digamos que eu tenha endstops no X, Y, Z, ou o que for. Eu informo aqui. Habilito o que eu for utilizar. Informo a porta, que atualmente é 1. Aqui o pino que ele está sendo utilizado. Aqui se a lógica é invertida, porque a lógica padrão é ativar com nível lógico alto. Se a minha lógica for invertida e eu ativar com nível lógico baixo, eu clico aqui para inverter. Tá, não vou utilizar isso. Mas se alguém utilizar, já sabe como fazer. Digamos que eu vou utilizar uma probe para fazer uma medição de superfície. Eu habilito a minha probe aqui, informo a porta dela. Digamos que a minha probe seja o pino 10, por exemplo. Informo aqui. Digamos que a minha probe seja ativada com... Ela esteja sempre em 5 volts e quando eu ativar, ela vai jogar para nível lógico baixo, ou seja, 0 volts. Então eu vou informar que a lógica dela é invertida aqui. E aperto aplicar. O pino de emergência, ele sempre vem habilitado. Mas digamos que eu não tenha esse pino de emergência. O que eu vou fazer? Eu não tenho um botão de emergência na minha placa. Então eu vou colocar ele como emulado.
que vai ser apenas por software. Eu seleciono aqui e aperto em aplicar. Aqui são mais utilitários para quem quiser colocar algum outro sensor ou o que seja. Tá ok. Digamos que eu não saiba, eu tenho uma entrada na minha interface e eu não saiba qual pino que tem nela. Eu clico aqui em configuração automática. Seleciono aqui o que eu quero. Digamos que eu queira configurar o meu limite do X, o limite máximo. Eu seleciono ele e clico em Auto Set. Então eu pego os dois fios que tem, ou minha chave, e pressiono. Na hora que eu pressionar, ele vai detectar qual pino e qual tipo de lógica. E já vai configurar automaticamente. Aqui eu não tenho nada que eu estou utilizando no notebook. Eu estou só demonstrando. Vou cancelar, então, e apertar OK. Caso houvesse, ele ia mostrar que no X+, ele ia ativar, ia colocar a porta 1, que eu tenho que colocar a porta 1 na verdade. O pino ele ia detectar automático, a lógica ele ia detectar automático. Feito isso, eu aperto em aplicar. Sinais de saída. É muito recomendável utilizar o Enable. Há quem não utilize, mas eu prefiro utilizar. Então eu vou ativar aqui. Digamos que o meu Enable seja porta 1, claro, que eu estou utilizando ela. Digamos que o meu Enable seja o pino 14. Vou informar. E o mesmo esquema da lógica. Se o meu Enable tiver lógica padrão, eu deixo assim, que a lógica padrão é ativar com nível lógico alto. Se for com nível lógico baixo, ativação, eu marco aqui e aperto aplicar. Muita gente compra essas interfaces, inclusive eu, que tem um relézinho para fazer a ativação do spindle, da tupia, da Dremel, enfim, do que seja, do motor de corte. Então é necessário que eu informe em qual saída esse relé está conectado. Eu habilito aqui, informo a porta, como eu falei, eu estou usando uma interface só, a porta número 1. Digo o pino que está esse relé, digamos seja 17, por exemplo. Aplicar. Tem mais algumas saídas aqui que eu posso definir com alguma outra coisa, que é para bomba de vácuo, que é para refrigerar a fresa, que é para aspirador de pó, para várias coisas, a configuração do mesmo modo. Aqui é para encoder, eu nunca utilizei, a configuração do spindle. Como eu defini um relézinho ainda há pouco, eu venho desabilitar isso aqui, essa caixa, que ela vem padrão para desabilitar os relés do spindle. Normalmente as pessoas não utilizam para inverter a rotação, sendo sentido horário ou anti-horário. Então, como é uma saída só, eu coloco uma nas duas, que é a saída 1, tanto para horário quanto anti-horário, que ele não vai identificar isso, ele vai só ligar ou desligar. O M3 vai ligar o spindle e o comando M5, por padrão, vai desligar. Caso eu tenha na minha interface aqueles controles PWM, através da porta paralela, que eu queira controlar por largura de pulso a rotação do meu spindle, eu informo aqui. Boto PWM Control, aqui eu boto uma banda base, pode usar 60, 100 Hz na frequência, e aqui é o mínimo PWM. Digamos que meu spindle tenha 1000 RPM, e eu coloco 10% aqui, eu estou limitando a minha rotação mínima em 100 RPM, independente se eu especificar no meu inversor ou no que quer que eu utilize para controlá-lo. Aqui não tem mais nenhum parâmetro importante a ser observado, eu clico em aplicar, fazendo as alterações devidas. E aqui 1000 options, que são as opções de fresagem. Aqui já vem como padrão, não preciso alterar. Clico em aplicar, fecho. Configuração inicial foi feita. Aqui é o botão de reset. Toda vez que ele tiver desse modo, os motores estão travados, ou seja, você não vai conseguir girar os motores na mão, eles estão prontos para operar. Se eu clicar no reset, ele vai liberar os motores e eu consigo girar os motores na mão, eles estão desenergizados. Digamos que no meu eixo Y, como eu informei há pouco, eu tenha dois motores. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui em Slave Axis, informo, meu X tem algum eixo escravo? Não, não tem. Meu Y tem algum eixo escravo? Qual é? É o A, o B, o C ou não tem? Eu configurei como A. Então marco aqui e aperto OK. Ele vai informar que eu preciso reiniciar o programa para que as alterações tenham efeito. Aperto OK. Toda vez que fizer alguma configuração importante, o botão de Stop é habilitado. Então tem que desabilitá-lo.
ver outra coisa aqui. Configuração do motor. Tem a mecânica montada toda. Eu fiz até um exemplo. Ele vem com esses valores por padrão. Isso aqui é a duração do pulso de DIR e do pulso de step. Que isso é de acordo com o drive. Drives de alta qualidade tem uma duração bem baixa. Ou seja, eu consigo uma velocidade mais alta nos motores. Porque eles não precisam de pulsos longos. Vem por padrão com 5 microsegundos, tanto no DIR quanto no step, a duração deles. Eu vou deixar esses 5 aqui. Então, no meu exemplo, eu utilizei um Correia GT2 com passe 2 mm e polias de 20 dentes em X e Y, e o Fuso TR18 com passe 4 mm no Z. Motor, eu utilizei um motor padrão de 200 passos por revolução, que é 1.8 graus, 1.8 vezes 200, 360, só para esclarecer. No drive do X e Y, eu utilizei 1/16 de passo na resolução dele, que eu vou explicar mais adiante o porquê tão alto. E no drive do Z, eu utilizei meio passo, que eu utilizo um Fuso. Aqui no XY, como a correia tem passo 2 mm e a polia tem 20 dentes, o sistema de movimentação tem um passo 40, ou seja, um passo muito alto, ele é bem veloz. Então, se eu for utilizar com meio passo, eu vou ter 10 passos para dar 1 milímetro, ou seja, é muito pouco, eu não vou ter precisão. Então, o que eu faço? Eu aumento a resolução e consigo uma precisão boa. Fiz aqui os cálculos explicando como é que funciona. O cálculo básico é passos do motor dividido pelo passo do drive, e o resultado disso é dividido pelo passo do sistema de transmissão. Por exemplo, 200 vezes 16 dividido por 40. Matemática básica aqui. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ele é o inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 16 é 16. Então, 200 vezes 16 dividido por 40. Que é esse 40 aqui é o sistema de transmissão, que é 2 milímetros da correia e 20 milímetros e 20 dentes da polia. Então dá 40. Isso resulta em 80 steps no X e Y. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 80 steps. Velocidade. A velocidade vai depender dos motores que está sendo utilizado. De início pode colocar 200 milímetros por minuto. Sendo que vai ser sendo feitos testes até ver quando o motor começa a perder passo. Quando o motor perder passo, é seguro reduzir em 10% essa velocidade, para evitar qualquer tipo de transtorno. No sistema de correias é seguro colocar 40% da velocidade nominal. Vou colocar aqui 200. Aqui eu vou colocar, sei lá, deixa eu botar 50 milímetros, que é 40%. E aperto salvar. Agora eu vou para o eixo Y. Eu repito, porque X e Y são o mesmo tipo de sistema. 80, 200 e 50. Por exemplo, aqui eu vou colocar. Salvo. Cada alteração dessa que eu fizer, eu preciso salvar, senão ela não vai ter efeito. No Z, o meu Z é diferente. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui então. No meu Z, eu utilizo o Fuso TR18, passo 4 mm, e a resolução do meu drive está em meio passo. Então, como é que fica? 200 vezes 2, que é o inverso da segunda, dividido por 4. Isso resulta em 100 steps. Aqui eu coloco 100. Fuso vai depender da velocidade do torque do motor também, para poder saber quanto eu vou colocar em velocidade. Eu vou colocar 200 também. Lembrando que normalmente as correias têm uma velocidade mais alta que o Fuso. Já a aceleração no Fuso é de praxe colocar 10% da velocidade. Então, vou colocar 20.
Então vamos lá. Salvar. Cada alteração dessa que eu faço, eu devo salvar. Tá. Só para corrigir aqui, 40% seria 80 aqui. 80 e 80. Tá. Feito isso, aperto OK. Vamos lá, o que mais tem aqui? Vou só reiniciar o programa para, digamos que eu tivesse com uma máquina conectada, eu conseguisse utilizar. Mas antes disso eu venho aqui em configurações, que são as configurações gerais da máquina. Aqui, se eu quiser alterar o editor de texto no meu G-Code, eu movo aqui. Quando eu habilitei o eixo escravo, eu vou ter que desabilitar essa caixinha bem aqui. Desabilitei, senão o eixo escravo não vai funcionar. Tá. Aqui não preciso mover mais em nada. E nessa caixa aqui eu habilito esses últimos dois parâmetros para poder funcionar uma outra opção que eu vou informar mais adiante. Lembrando que eu não tenho máquina conectada no notebook, é só para demonstração. Tá, fiz isso, vou fechar o programa e vou reabri-lo. Abri, é o meu perfil que eu configurei. Agora a gente vai falar de outra opção. Toda vez que ele abre, ele já vem travado. Vou falar de outra opção agora. Coordenadas. Quando eu vou executar um G-Code, eu pego zero a fresa no local que eu preciso. Normalmente é no canto inferior esquerdo do material. Então, há dois tipos de sistema de coordenadas. As coordenadas de máquina, que são as referências da máquina em si, em relação ao espaço físico, e as coordenadas relativas, que são em relação ao G-Code. Tá. Digamos que as minhas coordenadas relativas sejam... Estou movendo a minha máquina aqui, no X e no Y, tá, e no Z. Tá, digamos que seja isso aqui, minhas coordenadas relativas. Cheguei no lugar que eu quero como zero. Aperto aqui, ó, X, Y, Z, para zerar o material. Antes de começar uma usinagem, claro. Só que se eu clicar aqui em coordenadas de máquina, vai ver que as posições são diferentes. Isso aqui são as posições que a máquina está ocupando naquele espaço. Que os eixos estão numa referência de máquina. Tá. Feito isso, para que eu quero? Eu não utilizo fins de curso, nem sensores de home. Então, eu faço limite por software. Digamos que a minha máquina tenha no X o máximo de 400 milímetros, no Y tenha 600 milímetros e no Z tenha 100 milímetros. Lembrando que o Z é o contrário. O meu máximo do Z vai ser 0. Soft máximo. O máximo vai ser 400 milímetros no X, 600 milímetros no Y, e o meu Z vai ser 0, que ele é invertido. O meu mínimo vai ser 0, vai ser 0. E o meu Z vai ser menos 100, que o Z é negativo. Tá. Aqui vai ser quando eu der o comando G28, para onde eu quero que ele volte. Aqui eu vou deixar em 0 mesmo, para ele voltar para a origem. Esse campo aqui é quando eu tiver vou configurar 50 milímetros. A 50 milímetros chegar no meu limite mínimo ou máximo, ele vai reduzir a velocidade, e aqui ele está setando por padrão em 20%. Então, digamos que eu tenha 200 milímetros por minuto em velocidade de movimentação normal, quando está fora das zonas mínimas. Quando eu estiver me aproximando em 50 milímetros, ele vai reduzir essa velocidade para 20% do total. Ou seja, ele vai reduzir para 40 milímetros por minuto. Aperto OK. Voltando aqui, né? Só que eu vou precisar antes? Se eu habilitar esse campo, ele não vai, ó, máquina fora dos limites. Por quê? Porque o meu Z está positivo. Lembrando que o meu Z máximo é 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar meu Z aqui. Tá. Coloquei meu Z
Pô, tá foda. Baixar meu Z. Tá. E agora habilito. Mesma coisa eu faço no meu X e no meu Y. Eu zero eles. Deixo eles no ponto zero. Mesma coisa no meu Y. Para que isso? Com esses pontos habilitados, eu vou conseguir definir minha origem da máquina sem sensores de fim de curso ou não. Vou saber o posicionamento real dela. Lembrando que se eu perder passo em algum momento, eu perco essa referência. Outro detalhe, provavelmente eu não vou conseguir fazer isso com a máquina funcionando, porque vai chegar numa hora que vai acabar esbarrando os motores. Então, para prevenir isso, eu clico aqui no botão offline, os motores vão estar desabilitados, mas o jog vai continuar funcionando, e zero isso certinho. Olha, meu Y, por exemplo, eu estou tendo dificuldade de ajustá-lo. Então, vou clicar aqui no Tab, vou reduzir a velocidade do jog e vou mover o meu Y até tentar o zero. Consegui ajustar o zero. Aperto o Tab novamente e 100%. Depois eu tiro do offline. Para que isso aqui? Eu clicando no offline eu consigo garantir que a minha máquina vai estar naquele ponto que eu deixei e zerar as coordenadas de máquina aqui no software, que são os home limits que eu vou definir. Lembrando que quando eu mexo nisso eu também mexo no meu referencial. Então eu posso zerar aqui, mas as coordenadas de máquina nunca vão mudar, conforme que não perca passo. Espero que dê para entender essa parte. Vou para algumas outras telas. MDI é para digitar comandos manualmente. Por exemplo, eu digito G28 e a máquina está lá no meio da mesa. Eu aperto G28 e ele vai para aquele zero que nós acabamos de fazer aí na tela anterior. Aqui é uma visualização melhor do G-Code. Essa tela que eu não costumo utilizar. Aqui são configurações. Por exemplo, eu calibrei meus steps através desse cálculo aqui. Mas eu preciso fazer um ajuste fino do meu fuso no Z. Então eu clico aqui, Step, seleciono o Z e mando o meu Z andar, sei lá, 10 milímetros. Lembrando que para o Z baixar, eu tenho de colocar menos 10. Menos 10 milímetros. E aperto OK. Ele vai mover os 10 milímetros que ele tem que baixar para baixo. E aqui eu vou informar quanto ele andou. Olha, o Z eu mandei ele andar 10 para baixo, ele andou quanto? Andou 8. Eu informo bem aqui. Menos 8, por exemplo, e dou OK. Ó, ele vai recalcular. Antes o meu Z estava em 100. Agora o Z vai ser setado para 125 steps por unidade. Você deseja aceitar isso? Sim. OK. Isso aí vai dar um ajuste fino. Como é que eu faço? Eu pego a posição inicial que estava, mando movimentar, vejo onde parou, pego uma régua, um paquímetro ou alguma ferramenta de medição e verifico. Esse valor que eu verifiquei, eu informo no programa. Ele vai recalcular. Essa configuração, se eu voltar aqui no Motor Tuning, como eu fui indo agora, eu vou no Z. Lembra que estava em 100? Pode ver que ele alterou para 125, porque ele fez um ajuste fino na máquina. Posso fazer isso tanto em X quanto em Y também. Aqui é diagnósticos. Eu vejo o status dos meus pinos, a frequência dos meus pulsos. Esse enable aqui é aquilo que eu informei ainda há pouco sobre os drivers, que é o pulso que é dado para habilitar ou desabilitar os drivers. Quando eu aperto o botão de reset, que é o emergência, pode notar que esse LED vermelho aqui vai apagar. Ó. Já apagou. Tá, deixa eu ver outra coisa aqui. Básico, como carregar um G-Code. Pegar um G-Code qualquer aqui. Não sei nem se é compatível com o Mach 3, mas vou pegar. Ó, carreguei aqui. Aqui eu posso fazer uma visualização do código. Se eu vier nessa outra tela que eu falei, ó, tem uma visualização um pouquinho maior. Posso mexer. Aqui eu posso editar o G-Code.
naquela tela de configurações que eu mostrei há pouco, configurações gerais, você pode configurar um editor. Eu gosto do Notepad++, para editar isso, é bem melhor, ao meu ver. Após alguma edição ser feita, ele vai recarregar o G-Code. E feito isso, eu aperto em iniciar. Ele não vai iniciar aqui porque não há máquina. Avisa que tem um limite de software. Dependendo da configuração, eu não configurei nada aqui. Ele avisa se eu quero continuar mesmo assim. Ó. Então tá rodando. O trabalho tá rodando tudinho. Se eu quiser parar o trabalho, eu aperto aqui. Se eu quiser alterar o Z, alguma outra coisa, eu reinicio. Deixa eu ver alguma outra coisa. Digamos que eu queira parar e mandar a máquina de volta para o zero de referência. Eu aperto aqui em Ghost o zero. Ele não vai para o zero máquina, ele vai para o zero referência. Está movimentando a máquina para o zero de referência, que foi o início do código, no caso. Viu? Outro detalhe. Toda vez que esse botão estiver vermelho, está sendo visualizada a coordenada de máquina. Quando tiver assim, são as coordenadas de referência. Por coincidência, as duas estão em zero no momento. Estão iguais. Toda vez que o botão de Soft Limits estiver habilitado, ele está verde. Ou seja, tem aquela limitação por software que eu informei ainda há pouco, da área da máquina. Quando quiser ignorar isso, basta clicar aqui e desabilitar. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. O básico do Mach 3 é isso aqui. Espero que dê para ter entendido alguma coisa. E é isso aí. Agora eu vou ensinar uma outra coisa que pode ser útil, que a galera não conhece, é o Aspire. Eu vou fazer alguns exemplos bem básicos. Digamos que eu tenho material. Eu vou abrir aqui o Aspire. Primeiro detalhe é definir a minha área de trabalho. Digamos que eu tenho uma área de 200 no X e 300 no Y. A espessura do meu material é 3 milímetros ou 6 milímetros, digamos. Eu quero minha posição de origem em XY, aqui eu quero no canto inferior esquerdo. Aqui é a minha unidade de medida, que é importante ser a mesma do Mach 3. Esse aqui é um software CAM. Aperto OK. Aqui eu tenho algumas opções. Eu vou pegar algum vetor aqui e mostrar como exemplo. Pega esse spinner aqui. Foi o que eu fiz recentemente. Esse aqui é o vetor. Digamos que eu queira... Vou tirar isso daqui. Vou mostrar dois tipos de exemplos bem básicos, só para ter uma ideia. O que eu sei que vai acontecer aqui? Essa parte aqui, essa e essa, eu preciso remover e o corte tem que ser por dentro, para poder encaixar o rolamento que eu quero aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Seleciono eles, clico aqui em percursos. Em percursos tem vários tipos, olha. Corte, preenchimento, que seria o desbaste, perfuração, gravação rápida, de encaixe, V-Carve, que é bem interessante. Esse aqui eu nunca utilizei. A maioria desses outros eu não utilizei. E esse aqui que é para desbaste 3D e acabamento 3D. Normalmente é utilizado esses 4 e esses dois últimos. O que eu vou fazer então? Vou clicar aqui para remover esse material aqui por dentro dele. Ou seja, eu vou fazer corte nesse material por dentro. Vou clicar bem aqui. Tem 6 milímetros. Digamos que eu vou baixar minha fresa em 6,5 milímetros. Por exemplo. Aqui eu vou definir a minha fresa. Digamos assim, eu quero usar uma fresa de 3 milímetros. Mas eu não tenho ainda. Aqui eu já tenho, porque eu já configurei várias fresas. Deixa eu ver uma fresa que eu não tenho. Eu não tenho fresa de 1 milímetro, então eu vou criar uma nova. Criei uma biblioteca para mim. Não é necessário. Nova. Tipo da fresa. Topo raso, tipo topo boleado, que é para algum outro tipo de acabamento. V-bit, que é para gravação. Topo esférico, que é para desbaste 3D, para acabamento 3D, desculpa. Cônica redonda. Nesse caso eu vou usar uma de topo raso.
ele mostra aqui o tipo da fresa. Se você tiver dúvida, basta olhar a fresa que é utilizada. Eu vou utilizar uma de topo raso. Vou dizer que é uma fresa de 1 milímetro, por exemplo, só porque eu não tenho ela aqui na minha base. Aqui a profundidade de passagem dela, vou deixar 1 milímetro mesmo. Aqui eu passo lateral. Por exemplo, se eu for fazer um desbaste com essa fresa, vai ser o quanto de passo lateral, ou seja, quando ela se mover para os lados, o quanto ela vai pegar do diâmetro total dela. Por padrão vem 50%, ou seja, a cada movimentação lateral dela, ela vai pegar metade desse diâmetro. Tá? Aqui é a rotação do spindle. No meu caso aqui eu utilizo essa rotação, mas muita gente seta isso manualmente. Na própria tupia, Dremel, no spindle, no inversor, não sei o que é. Aqui a velocidade que é que seja feito o corte. E aqui a velocidade de ataque. O que é a velocidade de ataque? É a velocidade que o Z vai baixar para a fresa entrar no material. Tá, mas eu não vou usar essa fresa aqui, eu vou usar uma outra, senão vai demorar demais. Vou usar uma fresa de 3 milímetros. Configurei, mas deu para entender a configuração de ainda há pouco. Aqui, digamos que eu queira fazer esse corte em 2 passadas. Eu venho aqui e configuro em 2 passagens. Ou seja, vai ser feito em 2 passagens de 3,25 milímetros. Aqui eu defino o sentido do corte, se é por fora ou por dentro. Sentido não, a posição da fresa, se vai entrar por fora ou por dentro do vetor. Aqui eu quero por dentro. Aqui o sentido de corte eu deixo no convencional. Aqui entradas, eu gosto de colocar em rampa para não danificar a fresa. Eu adiciono a rampa, tipo zigue-zague. O ângulo eu coloco sempre 45 graus. E a distância, eu coloco o dobro do diâmetro da fresa. 6 milímetros no caso, eu vou usar uma fresa de 3. Feito isso, eu nomeio o corte como eu quiser. Corte interno, por exemplo. E aperto em calcular. Aqui ele vai informar que o material tem 6 milímetros, mas eu estou baixando a ferramenta em 6,5 milímetros. E vai furar o material. É isso que eu quero? Sim, é isso que eu quero. Tá. Aqui é uma visualização de como vai ficar. Agora eu quero fazer um corte externo. Eu vou repetir aqui. Clicar. Seleciono a mesma ferramenta. Aqui os parâmetros que eu expliquei ainda há pouco. Aqui eu informo que é por fora do vetor. Aqui eu informo também que é em 2 passadas de 3,25. Ele até informa aqui. Rampa, eu vou adicionar uma rampa com a mesma configuração que eu coloquei ainda há pouco. Eu vou renomear, corte externo. Renomear é opcional. Tá? Feito isso, já está aqui o meu corte, uma prévia. Aqui eu vejo o tempo. Olha, vai demorar 1,5 minutos nas minhas configurações atuais, que é da minha máquina. Aqui eu faço uma simulação. Aqui a velocidade da simulação, vou reduzir um pouco, botar no mínimo, mando simular. E é isso. Se eu colocar rápido, vai ser tão rápido que eu não vou nem conseguir entender como é que foi feito. Vou reiniciar e fazer. Não dá nem para anotar. Tá, isso aqui é um percurso comum. Agora, digamos que eu tenho uma área, eu tenho a minha mesa na minha máquina e quero dar um passe nela para ela ficar perfeitamente plana. Tenho que fazer um desbaste. Seleciono aqui a área que eu quero. Digamos que a minha mesa tenha, sei lá, fiz esse quadrado no tamanho qualquer. Digamos que tenha 100 por 200. Um exemplo só. Eu prefiro limpar ela, eu desenho um quadrado de 100 por 200 e criar percurso de preenchimento. Aqui eu informo a profundidade que eu quero baixar. Vou botar 1 milímetro. Aqui eu informo a fresa. Aqui eu estou usando uma fresa de topo com 6,5 milímetros de diâmetro. Esse passe aqui é o padrão que eu utilizo. Depois eu altero naquele outro campo que eu mostrei, editar passagens. Aqui é o passo lateral. Em desbaste, aqui é um detalhe importante. Quanto maior o passe lateral, mais rápido vai ser feito o desbaste. Entretanto, quanto maior o passo lateral, menor a qualidade do desbaste. Aqui eu vou deixar em 50%, por exemplo. Ou seja, ele vai mover
3,25 milímetros a cada passo lateral que a fresa fizer. Aqui a velocidade de ataque da fresa, o feed rate, o RPM, como eu informei há pouco, e a velocidade de mergulho do Z. Aperto OK. Aqui eu quero fazer isso em uma passada só. Defino, se eu quisesse em duas, colocava aqui. Se eu quisesse em 20, informava também. Então, ser 20 passadas de 5 centésimos de milímetro. Vai demorar uma vida. Vou deixar em uma mesmo. Aqui eu informo o sentido, o tipo de limpeza, se é por varrimento, que a fresa vai fazer esse sentido aqui. Lembrando que isso aqui é o passo lateral, olha. Tá avançando, passo lateral, ele vem para cá e continua. Passo lateral. Cada passo lateral que ele fizer, como eu configurei para 50%, ele vai pegar metade do diâmetro da fresa. Ele vai fazer. Quando terminar isso, ele vai fazer uma limpeza, se eu opinar. Isso vai ser configurado aqui, ó. Limpeza, se eu quero que faça por último, se eu quero que faça antes de começar o desbaste, ou se eu quero sem limpeza. Eu vou deixar por último. Aqui tem outra estratégia, que é por contorno, que ele vai fazendo assim. Ele pega sempre o mesmo sentido, dependendo do material, isso pode ser mais interessante. Por padrão eu uso o varrimento, que é mais rápido. Aqui o ataque rampeado, para ele entrar no zigue-zague no material. Eu gosto de colocar o dobro do diâmetro da fresa. Aqui seria um ataque de 13 milímetros. E aqui eu no meio, desbaixa. Aperto calcular. Ó, se notar aqui, mostrou, vou ver quanto tempo vai durar esse percurso de desbaixa. Eu seleciono aqui o que eu quero aqui e vou fazer uma simulação. Simulação aqui. Percurso selecionado. Vou reduzir a velocidade para poder ser percebida. Ó. Tá vendo que a fresa está subindo em metade dela a cada passo lateral? Aumentar um pouco. No final ele faz uma limpeza. É nisso que consiste o desbaste. Agora mais um exemplo. Eu quero fazer um texto. Clicar aqui nessa ferramenta de texto. Escrevo uma coisa qualquer. Aqui é o tipo de fonte, se é linha simples ou TrueType. Por padrão, vem como TrueType. Vou clicar em aplicar. Dessa forma, vai sair o texto, mas ele vem todo agrupado. Não é nem agrupado, na verdade, ele vem como, digamos que fosse uma imagem, por exemplo. Então, eu vou ter de converter ele em curvas, para ficar letra a letra, transformar todo em vetores. Ó. Vou até apagar esse teste daqui, que não vai ser necessário. Vou selecionar todo mundo aqui, vou agrupar só para eu redimensionar para o tamanho que eu quero, para caber na minha área de trabalho. Aqui, se eu clicar nessa opção aqui, alinhar objetos selecionados, vou mandar ela para o meio do material. E assim, ó, vou desagrupar, para ele voltar a ser vetores independentes. Só que se eu for cortar isso aqui, alguns tipos de letras, o P, por exemplo, na hora que eu cortar ele, essa parte interna aqui não vai fazer diferença nenhuma. Então, qual seria o lance? Eu precisaria fazer algumas adaptações na letra. Vou fazer só no P aqui para dar uma ideia, porque isso aqui não é nem o básico mais. Olha. Vou dividir aqui em duas partes. Tá. Agora, o que eu faço? Venho nessa tesourinha aqui, paramento interativo. O que eu vou fazer? Se eu fizer um corte agora, eu não vou perder minha letra P. Se for para ela ser vazada, digamos, no material, eu não vou perder essa parte do meio. Entendeu? É só um exemplo, eu não sei se nessa letra realmente se aplicaria isso. Agora, digamos que eu queira cortar a letra, eu faço o mesmo princípio que eu utilizei anteriormente aqui no Spinner. Vou fazer aqui nela uma gravação só, nessa letra A.
Vou pegar aqui e vou utilizar uma fresa de 3 milímetros. Não, vou usar aquela de 1 milímetro que eu fiz ainda agora. Aqui, topo raso 1 milímetro. Vou utilizar ela. Vou baixar a fresa em 1 milímetro apenas. Uma passada, eu quero que faça pelo lado de fora da linha. Dessa linha aqui. Nem precisaria da rampa agora. Eu vou fazer. Vai ser apenas uma marcação com diâmetro com profundidade de 1 milímetro. Agora na letra A, eu tenho que fazer isso por fora. Mesmo parâmetro por fora. Agora digamos que eu queira fazer pegar essa letra S aqui e dar um desbaste nela. Clico aqui, seleciono uma ferramenta pequena, porque essa ferramenta de 6,5 não caberá. Posso mudar o tipo de desbaste só para exibição aqui. Vou fazer desse modo. Digamos que eu queira fazer uma gravação desse P aqui. Então eu venho aqui em gravação rápida, seleciono a fresa que eu queira. Vou botar essa aqui de 60 graus que eu uso para perceber. Os parâmetros são bem básicos, ó, contornar ou preencher. Vou mandar preencher, que eu já contornei ainda há pouco, a profundidade de 0,3 milímetros e calcular. Vai ser desse modo aqui, o preenchimento. Digamos que eu queira fazer um outro percurso aqui, nessa letra I. Quero fazer um V-carve. Vou selecionar a mesma fresa que eu tinha ainda há pouco, com uma profundidade de 1,5 mm. Uma fresa de PCB 60 graus, com ponta de 0,1 milímetros. Agora eu vou simular todo mundo que eu acabei de modificar. Vou reiniciar a simulação, vou reduzir o tempo e vou mandar fazer todos os percursos. Pode ver que o que demora mais é o do Entire, que é o V-carve, na verdade. Simular todos os percursos. O spinner, o desbaste, a gravação e o acabamento, como vai ficar naquela gravação com preenchimento. E é isso, esse aqui foi bem mais básico do que o Mach 3, talvez demorado até demais, mas eu espero que alguém tenha conseguido entender alguma coisa. Para importar, vou fazer mais uma vez, só mais um detalhe, para importar, clico aqui nesse primeiro quadro e aceito alguns tipos de arquivos, ó. DXF, DWG, PSAI, PDF, alguma série de arquivos. E esse outro aqui, é importante eu ter lembrado disso, vou pegar alguma imagem, por exemplo, essa coroa aqui, uma imagem JPEG. Eu quero transformar ela em vetor. Tem gente que sabe utilizar o Corel ou algum outro software. O próprio Aspire faz isso. Vou clicar aqui e tem esse campo, vetorizar a imagem. Aqui eu defino as cores, no meu caso é preto e branco. Aqui eu deixo aqui nesse parâmetro na metade mesmo. Aqui ajuste de cantos eu deixo em 100%. Filtro de ruídos eu deixo em 2 para não carregar demais a imagem. E aperto em prever. Ó. Gostei? Gostei. Então clico em aplicar. E fecho. Eu posso muito bem excluir a imagem agora, porque o meu vetor já está pronto. E com base nesse vetor aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Então galera, valeu, é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Ficou meio longo. Ficou com 45 minutos praticamente. Espero que seja útil para vocês aí. Falou!